CJ65, é um sonzinho da LG bem legal. Ele dá um problema de não ligar. Você aperta o botão de power e não aparece nada aqui, ele não liga. Você faz medição na fonte, a fonte aparece os 12 volts bem no pino 1. Tem os 5 volts, tem 3 volts aqui nos conversores DC-DC, mas não funciona. Tem até os 3 volts na tecla e ele não responde. Colocando o osciloscópio no cristal oscilador X501, temos uma frequência de 32 kHz. Essa aqui é a frequência do clock. Tá bom, tá ótimo. Só que nós não temos frequência no cristal X500. Aqui é para a gente ter uma frequência no cristal. Já vou te mostrar bem de perto onde é que eu estou medindo. Nós temos uma tensão DC de 3.6 volts. Nós não temos sinal aqui, não está oscilando. E eu estou medindo aqui no X500, no capacitor do X500. Porque o X500 ele é um cristal SMD. Estou com o manual de serviço aberto aqui no computador. O modelo que está sendo analisado é o CJ65. Esse manual de serviço não traz o esquema elétrico que a gente precisa, mas ele traz algumas informações. Você utiliza esse manual de serviço para encontrar algumas informações da placa, como por exemplo na página 60. Se você olhar aqui a página 60, ele apresenta circuitos integrados, circuito integrado, o pino que você vai testar e a tensão de trabalho que você deve encontrar no determinado pino do circuito integrado. Tem que estar chegando ali essa tensão. E tem vários circuitos integrados aqui que você pode estar ferindo, como por exemplo IC501. No pino 8 tem que ter 3.3 volts aproximadamente. Então isso aqui ajuda bastante você a analisar a sua placa. Tem também aqui informações dos conectores, quantos volts você vai encontrar nos conectores, e também a referência de alguns capacitores, que o endereço de alguns capacitores. Se você olha na placa, olha aqui o endereço do capacitor e você encontra o valor desse capacitor. Se você precisar fazer substituição de capacitor, esse manual traz aqui os valores. Como nós precisamos aqui encontrar o cristal oscilador, nós vamos apertar aqui Ctrl F para pesquisar e digitar X500. É o que nós estamos procurando, X500. Encontrou aqui algumas informações sobre X500. Tá aqui o desenho da placa PCB, mas não é esse aqui que nós estamos procurando, tá? É só para você localizar. Esse aqui, pode localizar o X500 aqui, baseado nessa representação. Outra coisa que você pode ver é a questão dos pinos, tá? Pode olhar aqui os pinos, onde você vai fazer a solda, mas não é isso que eu estou procurando. Pesquiso aqui um pouco mais e me traz a informação que X500 é um cristal de 24 MHz. Então aqui você já fez quase todo o conserto, né? Só de descobrir que o cristal é de 24 MHz. Isso aqui já ajuda bastante. Então você vai procurar um cristal, de preferência do mesmo tamanho, para colocar lá. Se não tiver do mesmo tamanho, você pode colocar adaptar um maior, cristal maior. Aqui tem uma informação errada, equivocada, um erro de digitação. Aqui é X501, tá? Então, você quer saber o valor de X501, você está assistindo esse vídeo, saiba que X501 é um cristal de clock, é aquela frequência padrão de 32.768 kHz. Então, é o cristal de clock. Para você fazer a substituição do cristal, primeiro você vai aferir, você vai pegar aí o seu multímetro e vai aqui no pino 1 da fonte, tem que ter 12 volts. Se tiver 12 volts aqui no pino 1, a fonte provavelmente está boa. Se não tiver oscilando, se não tiver nenhum problema de ripple, então se tiver 12 volts estabilizado aqui no pino 1, a fonte está boa, provavelmente a fonte está boa, a não ser que tenha problema lá na etapa aí da fonte mais alta que alimenta o amplificador. Mas aqui, se você medir aqui no pino 1 e tiver 12 volts, então a fonte provavelmente está boa. Vamos para a placa principal. Aí aqui na placa principal, perto do conector da fonte, tem alguns circuitos conversores DC-DC, step down, tá? Configuração step down, ou seja, o indutor ele é ligado em série com o capacitor. E esse lado do capacitor é aterramento. Então nós temos aqui uma tensão menor do que a tensão que entra. Menor do que a tensão que entra. Ele pega a tensão que entra, o circuito integrado vai oscilar e conectar a entrada de alimentação, né? Por exemplo, aqui é 5 volts. Com certeza aqui entra 12. Entrou 12, oscilou, o circuito oscilou, conectando esses 12 volts ao indutor, e então esse indutor ele está ligado em série. Como ele está ligado em série com o capacitor, e aqui nós não temos um diodo, esse aqui é um conversor DC-DC step down, ou seja, ele serve para baixar, para reduzir a tensão que entra, tá? Ele vai fornecer na saída uma tensão menor, ele vai entregar uma tensão menor. Ele pode
entregar uma corrente maior, mas aqui a tensão que você vai medir ela é menor. Então entrou aqui 12, saiu 5 volts. 5 volts estabilizado nesse ponto. Você coloca o multímetro aqui, tá? A ponteira vermelha do multímetro aqui tem que ter 5 volts. Agora vamos para o outro conversor, que é o IC100, o integrado IC100, que vai chavear esse indutor, que também está conectado em série com esse capacitor. Esse lado aqui é o terra. Então você vai medir desse lado aqui, ó. Tem que ter 3,3 volts ou 3.4, nessa faixa aí, 3.3 ou 3.4. Se tiver 3.4, ele funciona tranquilo, tá? Não tem problema não. Se tiver um pouquinho assim alterado, lembra que se aqui tiver 5.1, 5.2, ele funciona, o circuito vai funcionar. A outra medição que você vai fazer é aqui de 1.2 volts para alimentar o processador. 1.2 volts. Tem que ter nesse ponto aqui, ó. Esse lado aqui é terra e esse lado aqui é o positivo, que é o lado que está justamente ligado em série com essa bobina. Se tiver essas tensões aqui, se tiver aparecendo essas tensões aqui, provavelmente vai ter oscilação lá no X501. Provavelmente vai ter oscilação X501. Esse aqui, ó. Esse aqui é o de clock. Esse aqui é um cristal. Aqui é um pad do componente SMD. Aqui é um pad. Aqui é outro pad. Está conectado. E ele oscila em 32.768 kHz. Então você vai colocar o seu osciloscópio aqui. Coloca o seu osciloscópio aqui. Se tiver frequência aqui e não tiver frequência aqui, então o problema está nesse cristal. Esse aqui é o que mais dá problema. É o X500. Esse aqui pouco dá problema. É mais difícil dar problema esse. Pode acontecer. Mas esse aqui é campeão em dar problema. X500. O X500 ele é conectado com 4 pads debaixo dele. Eu já ensinei em vários vídeos aqui no canal, mais de um vídeo. Eu tenho certeza que eu publiquei mais de um vídeo explicando sobre essa conexão que tem aqui debaixo. Eu me lembro que eu já falei bastante sobre esse assunto. Aqui embaixo tem 4 conexões. Eu te ensino a descobrir esses conectores que tem aqui. 2 desses conectores é o aterramento e 2 desses conectores é o conector mesmo do cristal mesmo, propriamente dito cristal, onde vai oscilar, onde vai ter frequência. Como o teu osciloscópio não vai conseguir tocar aqui nesses pontos aqui embaixo, você vai aferir nas extremidades desse capacitor, de um lado ou do outro. Vai ter uma tensão DC, um nível DC, e em cima desse nível DC vai ter uma oscilação na faixa de frequência de 24 MHz. Não tendo essa frequência, só o nível DC, quer dizer que esse cristal ele não está oscilando. Então você vai tirar ele, se você não tiver do mesmo tamanho, tem como adaptar, tira ele aqui e conecta os 2 fios. Para ele funcionar, só precisa de 2. Se você não usar o aterramento, funciona do mesmo jeito, usando só dois conexão. Só que o engenheiro colocou aqui um pino de aterramento para aterrar na carcaça. Então, muitas vezes eu ligo essa carcaça aqui no terra. Se o engenheiro colocou, é porque tem alguma utilidade, né? Com certeza aí para bloquear, para evitar ruídos, interferências e instabilidade. Nós temos aqui o componente X500, é um cristal SMD. Perto dele nós temos 2 capacitores. A parte central dos capacitores está ligada no terra, no GND, e essa parte de cá é a parte do sinal, tanto um lado como o outro. Você coloca o osciloscópio aqui e coloca aqui. Então tem que ter sinal numa dessas extremidades do capacitor. Coloquei aqui, não tem sinal, e coloquei aqui, também não tem sinal. Nós vamos substituir esse componente por um cristal de 24 MHz. Eu encontrei um cristal de 24 MHz em uma placa. Ele é um pouquinho maior, mas serve. Fiz a substituição colocando aqui o cristal conectado nos mesmos pinos. A diferença é que o cristal é um pouco maior, não cabe ali, mas eu coloquei alguns fios de cobre, conectando o cristal na trilha. Eu vou passar cola para prender esse cristal aí e o som já está funcionando. O som está funcionando. Olha aqui, ó, que é o botão de volume. O som está funcionando, passando as funções normal. Ó, desliga. Você liga de novo, ó. Funciona aqui o cooler e isso. Fiz o acabamento passando cola para proteger as trilhas e o conserto já está terminado. Pessoal, eu quero ter uma conversa aqui sobre o som LG CJ87. Vou te mostrar aqui o equipamento, vou te mostrar o cristal dele e ter uma conversa aqui como é que você vai estar substituindo esse cristal, colocando até um cristal de outro formato, mas você tem que entender que ele tem 4 conexões e você vai usar 2 dessas conexões. Vou te mostrar agora. Olha aqui o vídeo que eu gravei mostrando o som e nós vamos aqui falar sobre
o cristal oscilador. Esse é o famoso CJ87, um som da LG muito conhecido, que dá defeito muitas vezes no mesmo lugar, na etapa de processamento de áudio. E tá ali o cristal oscilador que nós vamos conversar. Para poder trabalhar com o cristal oscilador, é importante termos aí o cuidado de usar apenas 300 graus Celsius. Não passar disso, não colocar muito calor, porque é uma parte delicada do circuito que você não deve adicionar muito calor. É nesta posição que nós vamos entender o equipamento de som, tá? A conexão do cristal com a frente do som para lá e com a conexão do alto-falante virado para ti. Quando você desmonta o som e olha ele na posição que está aparecendo aí para ti, podemos dizer que a placa está de cabeça para baixo, mas é nessa posição aí que eu quero aqui lhe ensinar o jeito em que o cristal oscilador ele se encontra. O cristal oscilador que está nessa placa, ele tem 4 terminais. São 4 os terminais. Ó, tem aqui o terminal 1, o 2, o 3 e o 4. Aqui eu botei pontilhado, que é o lugar onde está o componente. Cada bolinha dessa aqui é a solda que tem embaixo dele, é a solda que tem na placa, tá? É a solda da placa, tá? Tá desenhada aqui a solda da placa. Você pode se basear aqui pela setinha que aparece lá na placa, uma setinha, e X600, tá? Porque é assim, ó. X600 e tem uma setinha. Voltando agora pro lado que nós estamos aqui para explicação. O cristal ele é de 24 MHz, só que ele não é 24 certinho, ele é 24 em uma fração, tá? Ele é 24,576 MHz, tá? Quando você vê no esquema, você vê um ponto. Quando você vê no esquema, você vê um ponto, mas aquele ponto não é referente a 1000, não é 24.000, é 24,576, tá? Megahertz, quando se trata de megahertz. Seria 1000 tratando-se de kilohertz, mas como é megahertz, aqui no nosso idioma, no português, nós usamos a vírgula na matemática, enquanto lá aquele esquema aparece, né, no padrão ali em inglês, que é um ponto, tá? 24,576. Nós costumamos usar mais, estamos acostumados com a vírgula, tá? 24,576. Isso aqui é só uma pequena observação. Você pode estar pegando um cristal oscilador diferente, que não seja no formato quadrado, porque ele é um pouquinho difícil de encontrar. Você pode estar soldando aqui do pino 3 para o pino 1. Não tem polaridade, qualquer lado que você ligar vai funcionar, mas tem que ser aqui, ó, cruzado, ó, o 1 e o 3, porque esse pino aqui ele é de aterramento. É a mesma coisa que eu pegar o cristal oscilador e ligar na carcaça dele, soldar um fio para cá, para o 2. Se você quiser fazer isso, é bom. Mas o pino de oscilação é o pino 1 e o pino 3. Então é cruzado assim, você bota um cristal aqui, cruzado do pino 1 para o pino 3. O pino 2 e o pino 4 é um pino só, está conectado, está unido, ligado ao terra.